Boa noite a todos. Por favor, abram capítulo 4 do Evangelho de João. João capítulo 4, hoje leremos versículo 1 até o 30, aí pularemos um trecho, se Deus permitir, nós faremos a exposição no próximo sermão. E aí você continua a leitura também comigo do 39 até o 42, por favor. João 4, vamos do 1 ao 30. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. 39 agora. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse
tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Oremos. Pai, lance luz sobre a Tua palavra e revele-a aos nossos corações nesta noite. Carecemos de entendimento que provém da Tua parte, Senhor. E que esse texto, esse trecho das Escrituras, gere vida em nossos corações para que obedeçamos ao Senhor em tudo. Nos capacite a isso, no nome de Jesus. Amém. Curiosamente, o apóstolo João ele reúne 2 exemplos de grande contraste. Vocês se lembram que no capítulo 3 nós estudamos a respeito da história de Nicodemos. E aqui no capítulo 4 o apóstolo registra a história da mulher samaritana. Nicodemos, judeu, rico, culto, um mestre da lei, fariseu, entendido das coisas da lei de Deus. Agora ela, mulher samaritana, inculta, não entendida, vivendo uma vida imoral. Entretanto, os 2 necessitavam ouvir a respeito das boas novas da salvação, porque ambos estavam perdidos. Eles precisavam do Evangelho da graça. E por conta da sabedoria do nosso Senhor, que é peculiar a Ele, Ele faz abordagens distintas para pessoas distintas, porque Ele entende perfeitamente a alma humana. O nosso Senhor Jesus, Ele compreende a alma humana e revelou que ambos necessitavam de vida, tanto Nicodemos, o fariseu, o mestre da lei, aquele que de acordo com a sociedade era impecável, necessitava de salvação. Assim como a mulher samaritana, inculta, não sábia, não conhecedora das leis, necessitava de salvação. E Jesus então apresenta aos 2 a vida que emana dele, vida que emana de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o texto então começa dizendo que Jesus sai da Judéia e vai para a Galiléia por uma razão. Vamos ler novamente, versículo 1 até o versículo 3. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Jesus ele é informado de que as pessoas estavam comentando com os fariseus, uma turma estava comentando com os fariseus, com os mestres da lei, com os líderes religiosos judaicos, o fato de que ele, Jesus, ele fazia e batizava mais discípulos do que João Batista. Estava correndo essa notícia na região da Judéia. Jesus está batizando mais, está fazendo mais discípulos do que João Batista. E essa notícia aguçou o interesse dos fariseus, chamou a atenção dos fariseus, o que fez com que eles atentassem para Jesus, notassem Jesus, filmassem Jesus, e a crescente popularidade dele aguçou uma curiosidade e algo tocou no coração dos fariseus, que eles passaram a notar os passos de Jesus, começaram a filmar a vida de Jesus. E o que o nosso Senhor fez? Ele decidiu ir ao norte, para Galiléia. E aqui nós já temos um ensino de início muito valioso para todos nós. A nossa natureza humana, a nossa natureza limitada, pecaminosa, ela gosta de comentar assim: quem faz mais? Quem trabalha mais? Quem tem mais resultados? Qual igreja está batizando mais? Qual igreja está tendo mais membros? Como que passando a seguinte mensagem: isso tendência da nossa natureza. O importante é ter resultados, números, fama, sucesso, quantidade de pessoas, aglomeração de gente, no bom sentido, né? Não nessa pandemia, mas aglomeração
tumulto de gente, pessoas juntas ouvindo uma pessoa, então quer dizer que aquele evangelho está sendo verdadeiro. Trending topics no Twitter, todo mundo está falando, está bombando a notícia. Mas Jesus percebe que aquela era uma discussão sem sentido, sem propósito, desprovida de valor, inócua, vazia, e ele não queria gastar suas energias, sua vida e seu tempo com discussões desse sentido, sem valor, sem sentido. Ele está batizando mais do que João Batista. Jesus, ele sai dessa discussão vazia, quem batiza mais, quem ostenta melhores resultados, e ele abandona a Judéia e ele vai em direção à Galileia. Para Jesus isso não importava, quantidade, número, tantas pessoas. E o verso 4 então diz o seguinte para nós: era-lhe necessário passar ou atravessar a província de Samaria. Vejam no mapa, imagine a nação de Israel como um retângulo em pé, né? Na vertical, sendo a parte de cima a Galileia, a parte do meio, sua maior extensão, Samaria, e a parte de baixo a Judéia. Jesus estava aqui na Judéia, na parte de baixo, e ele resolve ir para a Galileia, ao norte. Jesus estava no sul, se dirigiu ao norte, e era necessário passar por Samaria. Mas por que era necessário? O texto diz que era necessário atravessar a província de Samaria. Mas veja, havia 3 caminhos para se chegar à Galileia: um pelo litoral, outro à minha direita aqui por Pérea, é uma região aqui para a minha direita de Jericó, ou ao leste no mapa, Pérea, ou ao centro por Samaria. Havia 3 caminhos. É bem verdade que o caminho por Samaria era mais curto, mas era o menos usado. Os caminheiros, aqueles que iam em direção à Judéia, à Galileia, eles pegavam ou um caminho pelo litoral ou pela Pérea, mas não passavam por Samaria. Por quê? Por quê? O caminho por Samaria era um trecho muito perigoso, a ponto de colocar a vida daquele que transitava por aquele trecho a vida em risco, por ter que passar por uma região de muitos conflitos, de muitas rivalidades, pois era uma região hostil entre judeus e samaritanos. Os judeus evitavam passar por Samaria, porque ali era uma região difícil, uma região de conflito entre judeus e samaritanos. Calcula, imagina você, por exemplo, uma pessoa, palmeirense, com a camisa do Palmeiras lá em São Paulo, ele decide passar pela estação de metrô de Itaquera, e dentro da estação de metrô de Itaquera está assim de corintiano. Calcula, vai dar certo essa passagem? Para quem não conhece, Itaquera é uma estação próxima ao estádio do Corinthians, onde tem jogo, e ali existe muito conflito entre torcidas, principalmente as mais rivais, né? Palmeiras e Corinthians, palmeirenses e corintianos. Mais ou menos isso, para vocês entenderem. Samaria era uma região conflituosa entre judeus e os próprios samaritanos. Mas era necessário usar essa rota? Sim, era necessário. Sabe por quê? Era necessário porque Jesus tinha que cumprir uma agenda do céu. Era necessário porque Jesus tinha que cumprir uma agenda de Deus. Havia um propósito no coração de Jesus em alcançar aquela mulher samaritana. Jesus decidiu ir para a Galileia, mas ele precisava passar por Samaria para ter uma conversa com a mulher samaritana. No coração de Jesus, ele tinha que cumprir essa agenda do céu. Talvez ninguém tinha coragem de conversar com aquela mulher publicamente, ninguém tinha coragem de passar por aquela rota por Samaria, por ser perigosa. Nenhum judeu queria travar uma conversa, ainda mais com uma mulher samaritana. Nós vamos ver por quê. Isso era vexatório, isso era vergonhoso, ainda mais por conta da situação pecaminosa dela. Mas Jesus, que valoriza a pessoa, não pelos predicados, ou pelas virtudes, ou pelas qualidades que a pessoa tem, não por retribuição financeira que talvez aquele encontro adviria para ele,
mas pela necessidade que a pessoa tem de um Salvador. Por graça ele resolve fazer aquela viagem para alcançar o coração daquela mulher, para dar a ela uma nova vida, para fazer dela não apenas uma pessoa salva, mas fazer daquela mulher uma missionária, uma condutora das boas novas para outras pessoas, para alcançar a região de Samaria, os samaritanos, através do evangelho pregado por Jesus Cristo, as boas novas que foram faladas pela própria boca do Salvador, do Redentor, do evangelho em pessoa. Era necessário que o Senhor Jesus passasse por aquele caminho. Versículos 5 e 6 então: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Jesus chegou nesse poço, então, ele caminhou em direção a essa cidade, chegou na região dessa cidade chamada Sicar. Ele chegou à hora sexta, ou seja, por volta do meio-dia, sol a pino, calor, sede, fome na hora do almoço. E eu achei fascinante esse relato de João, o cuidado, o detalhe que ele tem de explicitar para nós, seus leitores, a respeito da humanidade do nosso Redentor. O nosso Redentor, ele é 100% Deus, e ele é 100% homem. Nós estamos vendo na IBD a respeito das duas naturezas do nosso Redentor, na pergunta 21 do breve catecismo de Westminster. João mostra que Jesus se sentou ali cansado da viagem, com sede, com fome, exausto. E aqui nós precisamos entender também o que significa a fonte de Jacó. Na verdade era um poço, não era uma fonte. Fonte dá a ideia para nós de uma água corrente, algo que sai, algo que brota, mas não, na verdade é um poço. A água não jorrava, não era uma água corrente, era necessário um cântaro, uma espécie de balde, ou um vaso de barro que as pessoas usavam por meio de um mecanismo para tirar água. O poço de Jacó tinha aproximadamente 30 metros de profundidade para chegar às águas paradas do poço, para tirar a água do poço. E Jesus senta naquele poço. Versículo 7, o que acontece? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. O que acontece? Chega uma mulher samaritana e Jesus, a sabedoria do nosso Senhor, ele desperta naquela mulher simpatia. Ele desperta na mulher simpatia para ganhar o coração daquela mulher. Porque ainda que a gente não conheça uma determinada pessoa, ou ainda que uma pessoa dirija a palavra para você, você não conhece a pessoa, mas quando alguém te pede um favor, ou você pede um favor para alguém, naturalmente ou normalmente a gente responde com educação, com gentileza, com simpatia. Você me dá uma água, por favor? Se você não conhece a pessoa fala: não, claro. A pessoa é simpática com você ao responder, ao atender ao seu pedido. Jesus fez isso. Você pode me dar um pouco de água? Jesus poderia ter tirado a água do poço. Jesus poderia ter tirado a água do poço. E mais, Jesus poderia ter feito um milagre ali e águas jorrariam, jatos como geysers no deserto, e aí ele poderia tomar aquela água. Mas Jesus resolve criar uma ponte, um caminho de contato para alcançar o coração daquela mulher, e ele pede a ela um favor: por favor, me dê uma água. Vejam vocês que Jesus não tem um método engessado de abordagem. Ele não tem um método único de evangelismo. Ele não usa o mesmo método em todos os lugares, para todas as pessoas, em todas as circunstâncias. Não. Vocês se lembram? Foi diferente a abordagem com Nicodemos. Está sendo diferente agora a abordagem com a mulher samaritana. Em todas as circunstâncias, Jesus, com sabedoria, usa métodos diferentes, abordagens diferentes. Jesus, ele faz uma leitura do contexto e do momento. Jesus faz uma leitura do ambiente e da pessoa. Assim ele chega à vida das pessoas.
através de variadas maneiras. Foi assim com você, foi assim comigo. Jesus chega na sua vida, ou chegou na sua vida através de uma outra pessoa falando do Evangelho para você. Ou quem sabe você foi alcançado pelo Evangelho do Senhor ouvindo uma canção com letra bíblica que revelava o grande amor do Senhor, e você foi tocado pelo Evangelho de Jesus. Jesus chegou na sua vida dessa forma. Ou você talvez tenha lido um versículo, e aquele versículo, através do poder da palavra que é o Evangelho, tocou no seu coração e você foi despertado por Jesus Cristo. Ele chegou na sua vida de uma maneira como diferente chegou na minha e na outra, momentos diferentes, circunstâncias diferentes, realidades diferentes, todavia com a aplicação precisa do poder dele para dar a cada um uma nova vida, justificada, vida regenerada, uma vida salva pelo amor do Senhor. O Senhor chega na sua e na minha vida de forma tão especial. Ele chegou. E nessa noite, você que não crê em Jesus Cristo, Ele pode tocar no seu coração. Nesse momento, quem sabe através da pregação da palavra do Senhor, Ele toca e te dá uma nova vida, porque o Espírito sopra onde quer. E você crê no Senhor Jesus Cristo nessa noite através da pregação do Evangelho. Nós precisamos aprender com isso. Nós precisamos estar apercebidos do momento e da pessoa. Quando notarmos uma brecha, a gente pode apresentar a palavra de Deus com sabedoria. Por isso nós temos que ter discernimento. Para cada caso nós devemos buscar de Deus sabedoria. Você não pode determinar, quem sabe na sua vida, eu vou sempre falar desse jeito para todas as pessoas. Eu vou pedir para você, busque de Deus sabedoria para você não fazer isso. Aborde as pessoas conforme o discernimento e a sabedoria que Deus te dá, para que você vá até a pessoa onde ela está, na situação em que ela está, como ela está. Busque de Deus discernimento, sabedoria, para você entender o contexto do momento e da pessoa, para você levar o Evangelho para a pessoa, mas fale de Cristo para todas as pessoas. Versículo 8 então: pois seus discípulos tinham ido à cidade, ou seja, Sicar, para comprar alimentos. Queridos, nós precisamos compreender que para Jesus alcançar o coração daquela mulher, Ele teve que quebrar alguns preconceitos, alguns tabus, algumas regras de etiqueta social. Jesus nunca abriu mão da verdade, mas também nunca engessou métodos. Nós muitas vezes relativizamos a verdade, mas engessamos os métodos. Nós petrificamos a maneira de como falar de Jesus para as pessoas. Nós batemos o pé falando, só do meu jeito que é o certo, somente da forma X ou da forma Y que é a correta, mas nós não podemos fazer isso. Jesus, ele não relativizou a verdade era absoluta e ele falava da verdade, só que os métodos foram variados. Como nós vimos numa lição preciosa nesta manhã, a verdade de Deus, ela é imutável, ela é absoluta. Ela é absoluta, ninguém discute a respeito da palavra de Deus, mas a maneira com que você vai levar para a pessoa a verdade faz toda a diferença. E Jesus sabia disso, e Ele está nos ensinando nesta noite essa grande lição. Jesus mostra o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado, o que pode ser negociado e o que não pode ser negociado. A verdade, ela é imutável. Eu quero dizer para você que você não pode alterar a palavra de Deus, mas os métodos podem ser alterados, a maneira de você falar, evangelizar, falar de Cristo para as pessoas. Então, para alcançar e providenciar salvação para aquela mulher samaritana, Jesus, ele quebra alguns tabus, alguns preconceitos. O preconceito cultural e social. Primeiro aí, os discípulos de Jesus tinham ido à cidade Sicar, comprar alimento. Sicar significa cidade dos bêbados, cidade dos embriagados. E Jesus fala para os seus discípulos irem buscar alimento na cidade dos bêbados, na cidade dos embriagados. E mais do que isso, era território samaritano, e o judeu entendia que o pão do samaritano era um pão imundo. O judeu não tinha comunhão com o samaritano, o judeu não sentava à mesa com o samaritano para partilhar refeição, o judeu não bebia água no mesmo jarro do samaritano. Mas Jesus autoriza os seus discípulos a comprarem alimento na cidade dos bêbados, na região dos pães imundos.
e pediu água para tomar no mesmo jarro de uma samaritana. O que Jesus está fazendo? Ele está quebrando um protocolo, uma regra, um tabu cultural, um preconceito social. Outro fator social e cultural era o seguinte: um homem não falava em público com uma mulher. Um rabino, um rabi, um mestre da lei, ele não falava em público nem com a sua esposa. E notem vocês que Jesus trava uma conversa com a mulher samaritana sozinho, na beira de um poço, ou seja, publicamente, e uma mulher de reputação maculada, e ele correu o risco sim de ser mal interpretado pelas pessoas. Mas Jesus quebra este protocolo social, porque para Jesus mais importante era salvar aquela mulher. Quão diferente dos cristãos hoje, onde quem sabe ir a uma favela ou dar atenção a um mendigo que está pedindo socorro é até mesmo escandaloso para muitos cristãos da elite glamurosa. Mas Jesus quebra protocolo social, protocolo cultural, preconceito racial, preconceito cultural. E até mesmo no verso 27 diz que os seus discípulos se admiraram de ver Jesus conversando com aquela mulher, quase que se escandalizaram, mas eles não ousaram falar nada para Jesus, mas eles pensaram. Eles pensaram, porque João relatou aqui, João soube disso. Quem sabe pelas caras dos discípulos de Jesus, nosso Senhor falando com uma mulher. Nos nossos semblantes falam muita coisa, tanto reprovando ou aprovando. Não precisa falar nada, mas o nosso rosto mostra muita coisa. Basta você lembrar do rosto da sua mãe que ela está brava com você. Nosso rosto fala muita coisa. Outro preconceito que Jesus quebra é o preconceito racial. Veja aí o verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Quem coloca esse trecho entre parênteses é João. É uma explicação de por que a mulher fala dessa forma com Jesus, ok? Disse-lhe a mulher: como tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Nós temos que entender o seguinte: o que precede essa história que nós estamos lendo? Nós temos que entender por que os judeus não se dão com os samaritanos. Vamos lá, vamos fazer uma volta no tempo aqui na história da nação de Israel. Vocês se lembram que Salomão, um dos filhos de Davi, reinou. Após a morte de Salomão, até Salomão, o reino de Israel ele era unificado, tanto o reino do sul quanto o reino do norte, ou seja, era um reino só, a nação de Israel. Após o falecimento de Salomão, seus filhos brigaram, Roboão, Jeroboão, e eles decidiram fazer a cisma, dividir o reino. E o reino de Israel foi dividido em duas partes: o reino do sul e o reino do norte. Reino do sul, com a capital em Jerusalém, com 2 tribos. Reino do norte, capital em Siquém, ou Samaria, com 10 tribos. Nação de Israel dividida: reino de Judá e reino de Israel. Reino do sul e reino do norte. Ok. Por volta do ano 700 a.C., Sargão II, rei da Assíria, uma nação inimiga do povo de Israel, invade Samaria, lá a capital do reino do norte, e conquista aquela região. A Assíria naquela época, 700 anos antes de Cristo, era uma potência, tanto é que ela estava devastando, dominando, escravizando muitas nações. Uma delas foi a nação de Israel, e eles chegaram então lá no reino do norte, na capital Samaria, e ocupam Samaria, e escravizam os moradores da região lá do reino do norte, e leva parte da população de Samaria para a Assíria, mas deixa um restante, um remanescente lá em Samaria. Sargão II fez o seguinte também: em outras nações conquistadas pela Assíria, ele pegou pessoas, um misto de gente, e levou para Samaria. O que ele fez? Ele promoveu ali uma mistura de raça em Samaria.
acontece uma miscigenação naquela região. Forma-se ali um povo híbrido, um povo misturado. E essa mistura fez com que o reino do sul não quisesse ter mais contato ou participar da mesma forma ou da mesma liturgia ou da mesma adoração no mesmo lugar. O reino do sul, os de Jerusalém, vamos pensar assim, falaram: não, nós não queremos mais adorar a Deus com vocês samaritanos, porque tem muita gente mestiça aí, tem gente pagã aí, esse povo está misturado, vocês samaritanos agora é um povo mesclado, nós não vamos partilhar da mesma adoração ou da mesma liturgia de culto a Deus. O que os samaritanos fazem? Ah, é? Então tá, nós vamos construir agora aqui um templo rival. Vocês têm um templo lá em Jerusalém, já que não querem adorar junto com a gente, então tá bom, nós vamos fazer o nosso templo, nós vamos determinar as nossas regras de liturgia, nós vamos adorar a Deus de tantas maneiras misturadas, mescladas, até de forma pagã, e então tá, então vocês ficam para lá, nós vamos ficar para cá. E fizeram um templo rival no Monte Gerizim, lá em Jerusalém. Os samaritanos ficam revoltados com isso. Para piorar a situação, no ano 129 a.C., um general judeu lá do reino do sul ataca Samaria, devasta a cidade de Samaria, acaba com o templo lá na cidade de Samaria, a cidade fica destruída, o templo vai ao chão. E isso agrava ainda mais a mágoa, o ódio existente entre judeus e samaritanos. Veja que se um filho judeu, isso corria naquela época, se um filho judeu quisesse se casar com uma samaritana, a família do noivo judeu não celebrava um casamento, mas eles preparavam uma cerimônia simbolicamente como um funeral. De tanta tristeza que os pais daquele noivo sentiam porque o filho queria se casar com uma samaritana. E eu tomo emprestado aqui uma explicação do reverendo Hernandes Dias Lopes, explicando a respeito dessa discórdia entre judeus e samaritanos, e ele diz que para um judeu, um samaritano não passava de combustível para o inferno. Tamanha era a discórdia existente entre os dois povos. Por isso, quando Jesus chega, essa ferida aberta, ardida entre judeus e samaritanos já dura mais de 700 anos. E Jesus Cristo quebra este preconceito, esta barreira racial, e Ele ergue ali uma bandeira de reconciliação através dele entre samaritanos e judeus. Por meio dessa conversa com a mulher samaritana para levá-la à salvação, ali Ele erige uma bandeira de reconciliação entre judeus e samaritanos. Jesus quebra esse protocolo, esse preconceito racial. E Jesus então agora, na conversa com a mulher, ele desperta nela certa curiosidade, certo interesse. Verso 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus ele está despertando ali naquela mulher curiosidade, um interesse em conhecer quem ele é. O que ele quis dizer assim: mulher, você precisa conhecer quem é que está falando com você, quem é este aqui que está na sua frente. O dom de Deus, quando Jesus fala isso, ele está dizendo assim: você precisa conhecer algo que é grandioso, algo que é sublime, algo que é maior do que tudo. O dom de Deus é o conhecimento revelado do Pai a respeito do Filho. Isso é o dom de Deus. Você precisa conhecer isso, mulher. E aqui nós aprendemos outra lição para nós aplicarmos em nossas vidas. Às vezes nós vamos falar do Evangelho para as pessoas, mas nós apresentamos um Evangelho tão insípido, tão sem sabor, um evangelho desinteressante. As pessoas falam: não, isso aí que você está me falando eu não quero, isso aí é tão sem graça.
Se você, que diz que crê nisso que você está falando para mim, está vivendo dessa forma, ou de uma maneira tão sem graça, está falando para mim, tem certeza que você crê nisso que você está me falando? Não, vida sem graça já basta a minha. Nós precisamos aprender uma lição importante, que Jesus, na fala dele, ele aguça interesse, ele aguça curiosidade no coração daquela mulher. E eu preciso dizer para você, nós precisamos fazer a seguinte pergunta a nós mesmos: será que as pessoas acreditam que nós acreditamos no que falamos ou no que pregamos? Eu vou repetir. Será que as pessoas acreditam que nós acreditamos no que nós estamos falando para elas ou pregando para elas? Às vezes as pessoas ouvem o que nós estamos falando e falam: não bate. Esse Deus tão poderoso que você está falando não é o mesmo conteúdo, o conteúdo da sua fala. Desculpa, mas é difícil de crer nesse Deus que você está falando para mim. Tanto pela nossa forma tão desinteressante de falar, ou quem sabe pela prática de vida que não condiz com o que nós estamos falando. Não bate. Não causa interesse. Não dá sabor. A pessoa não fica interessada em querer conhecer de fato por causa da nossa postura. Certa vez no século XVIII, David Hume, o patrono dos agnósticos, um homem que ele era contra o cristianismo, era ateu declarado, ele falava que não deveria se crer em nenhuma divindade, patrono dos agnósticos. David Hume foi visto correndo pelas ruas de Londres, e uma certa pessoa falou para ele: David Hume, por que você está correndo assim? Onde você vai? Aí ele quase que nem parou as passadas, mas ele disse assim: eu estou indo lá ouvir George Whitefield pregar. George Whitefield é um pastor anglicano. E aí o homem falou para David Hume assim: ouvir George Whitefield pregar? Mas você não acredita no que ele prega, acredita? Aí David Hume falou assim: eu não acredito no que ele prega não, mas ele acredita no que ele prega. Muitas vezes o que nós estamos falando de Deus para as pessoas não aguça o interesse das pessoas. E aqui eu vou dizer também para aqueles que pregam, para aqueles que levam a palavra de Deus através dos púlpitos, aquele homem jovem que aspira também a essa posição tão boa, tão sublime. Nós precisamos realmente tomar posse dessa função e falar com intrepidez daquele que salvou as nossas vidas, daquele que de fato transformou o nosso coração, e falar para o auditório de forma que o auditório fala: ele crê no que ele prega. John Wesley falava para os seus alunos: filhinhos, ponham fogo no seu sermão, ou ponham o seu sermão no fogo. Nós precisamos aprender com essa lição, com essas estratégias de Jesus, para aguçar o interesse da mulher samaritana, e foi isso que ele fez. E Jesus aqui, ele joga como que sal na boca daquela mulher, para gerar sabor, para gerar interesse da parte dela. Se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Água viva, que é uma metáfora, né, falando de Deus, a graça de Deus, o conhecimento de Deus, o poder transformador do Espírito. Isso é água viva, que é transformadora, que é uma vida dinâmica. A nossa vida com o Senhor é uma vida dinâmica, de transformação, não uma vida parada, não uma vida estática. O Espírito Santo, ele é dinâmico na nossa vida, transformando a nossa vida, e nós, pela graça de Deus, nós temos que sempre ir para melhor. Água viva, água viva, o Espírito Santo nos transformando, nos fazendo cada dia pessoas melhores. Esse é o poder do Espírito Santo que eu creio, que está na minha vida, e que eu creio que está na sua também. Água viva. E a mulher responde no versículo 11, respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? A ideia aqui de poço é de água parada mesmo, aqui no grego, poço é frear, ou freatos, que vem, é a mesma palavra no grego que origina a palavra no português, lençóis freáticos, por exemplo. Água parada, água que não tem movimento, água que junta lodo,
porque é muito parada. A mulher, quando ela responde dessa forma, ela entendeu naturalmente o que Jesus estava dizendo. Ela interpretou da seguinte maneira: assim, o poço é fundo, tem 30 metros de profundidade, o senhor não tem balde para tirar a água, para poder tirar a água lá de baixo, não tem água corrente, a água é parada, mas a água que jorra como uma fonte, como assim? É aqui que sempre tiramos água. Esse poço é muito importante para nós. Olha o versículo 12, o que ela diz: és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Ela está dizendo assim, ó, esse poço aqui é importante, viu? É lá do nosso pai Jacó. Eu não vou buscar água em outro lugar. Você está falando de outra água? Como assim? E você vai me dar? Ela entendeu naturalmente o que Jesus estava dizendo. Então o que Jesus responde, verso 13 e 14, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Desta água ele estava apontando para o poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus mostra algo sublime para a mulher samaritana. Ó, mulher, a sua vida está como este poço, uma água parada, sem sentido, uma vida sem sabor, uma vida sem motivação, uma vida sem novidade, como uma cacimba, como um poço de água parada. Eu lhe apresento não um poço, mas uma fonte que jorra, mas não jorra e acaba nesta vida, mas jorra para a vida eterna. Eu lhe apresento uma nova vida, mulher, maravilhosa, uma vida extraordinária, uma vida com propósito, uma vida cheia de gozo e alegria, uma vida no Espírito, uma vida através de mim, água viva. Com isso, Jesus desperta no coração da mulher. Estamos percebendo a progressividade na conversa de Jesus com a mulher. Agora ele desperta na mulher um senso de necessidade. Verso 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus toca no coração da mulher com essas palavras e agora gera no coração dela um senso de necessidade. A mulher fala: eu preciso dessa água, eu preciso dessa água. E o que acontece? A mulher ficou muito animada. Que notícia boa! Agora eu não preciso mais vir aqui então para tirar água, para pegar água. Mas de novo a mulher responde com uma compreensão natural. Ela ainda não entendeu de fato o que Jesus estava dizendo, mas também ela era inculta, né? Mas também ela é uma pessoa que não tinha muito entendimento. Mas Nicodemos também não tinha. Mas Nicodemos tinha muito entendimento, mas ele não entendeu o que Jesus estava dizendo. Nicodemos não entendeu o que Jesus estava dizendo. Quando Jesus falou para ele assim: você precisa nascer de novo, ele falou: mas como? Eu já sou velho, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? O culto, o doutor na lei, não entendeu. A mulher inculta também não entendeu. Por quê? Porque o Evangelho não é algo que se compreende com cultura, com conhecimento natural, com mente natural. O Evangelho se discerne espiritualmente. É através do dom da fé. Quando Deus coloca o dom da fé na pessoa, pode ser o mais inculto dos seres humanos, que tem pouco conhecimento, iletrado, analfabeto, mas quando Jesus revela para ele: eu sou o seu Salvador e Senhor, eu vou te dar a vida eterna, a pessoa fala, e quando o dom da fé entra no coração dela, fala: eu creio, é isso que eu quero, e a pessoa vai para o céu. Fantástico! Não porque você tem entendimento, não porque você tem estudo, mas porque Deus te deu o dom de crer. Por isso que você entende o Evangelho hoje, pela graça de Deus. Jesus fez brotar nela um senso de necessidade. Eu preciso dessa água, eu preciso de algo diferente, eu necessito sair desta mesmice da minha vida. Jesus fez acender no coração daquela mulher, e quem sabe no nosso hoje, o senso de que nada neste mundo, nem dinheiro, nem sucesso, nem profissão, nem família, nem lazer, nem viagem, nada pode satisfazer as necessidades espirituais que temos. O vazio que existe dentro de nossos corações é tão grande, mas é do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher.
E a mulher, ela falou: eu preciso disso. Eu estou sentindo aqui dentro que tem coisas que não estão me satisfazendo nessa vida. Eu preciso de mudança. Eu preciso de uma nova vida. Eu não estou aguentando mais a minha vida, mas eu não estou vendo ainda a saída, mas eu quero. Me ajuda. É dessa água que eu quero. Se você está buscando satisfação neste mundo, você não vai ter. Se você está buscando satisfação na sua faculdade, você não vai encontrar. Se você está buscando satisfação nas viagens, nos lazeres, você não vai encontrar. Nada neste mundo satisfaz o nosso coração. O nosso coração só é satisfeito plenamente em Deus. A água do poço de Jacó é passageira e temporária. As coisas deste mundo são passageiras e temporárias, mas a água que Jesus oferece nunca acaba. É uma fonte que jorra para a vida eterna. E por mais que você use, que você tome dessa água, mas nunca acaba, porque Ele sempre tem à nossa disposição em abundância. O nosso Senhor, Ele é rico. Sempre há de te satisfazer. Aleluia, louvado seja Deus. E é aquilo que a mulher precisava. Do nosso interior, diz o Senhor, que fluirão rios de água viva. Ainda que por mais nós vivamos com tristeza nesse mundo, ainda que nós vivamos sem dinheiro, ainda que nós não tenhamos aquilo que nós queremos, almejamos, mas ainda assim o Senhor nos satisfaz, e Ele mostra para nós: tudo isso aqui é passageiro. Jesus não é o gênio da lâmpada que satisfaz os nossos desejos naturais. Ele não oferece solução temporária para os nossos problemas temporários. Ele oferece solução permanente e eterna para uma condenação que, se não for revertida, também é permanente e eterna. E se você nessa noite não crê ainda em Jesus Cristo, há uma esperança para você, porque Ele pode reverter o estado de perecimento onde você está. Lembra de João 3,16? O mundo, as pessoas estão perecendo, mas se você crê em Jesus Cristo, Ele reverte essa situação e te dá uma nova vida, e te dá uma vida eterna, salva por Ele. Crê em Jesus Cristo nesta noite. E continuando, Jesus agora também desperta consciência moral na mulher samaritana, senso de pecado. Veja versículo 16 até o 18. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Nota de rodapé aqui, não vai dar tempo de explicar por conta do tempo, mas se Deus permitir, quem sabe numa outra oportunidade a gente pode bater um papo com relação ao que Jesus disse aqui. Você percebeu que Jesus disse? Ele deixa claro que morar junto não é casamento. Ainda que a sociedade hoje tente a igualar as duas situações, mas eu vou dizer para você, Jesus está mostrando: morar junto não é a mesma coisa que estar casado. Mas vamos lá, a mulher respondeu assim: eu quero dessa água. E Jesus diz: então vai lá, chama o teu marido. Por quê? O que isso tem a ver? Jesus faz isso para despertar nela um senso de pecado, uma consciência moral, um senso de necessidade de arrependimento. Jesus fala para a mulher assim: chama o teu marido. O que ela parou e pensou? Eu estou vivendo com uma pessoa que não é o meu marido. Eu não tenho marido. Perceberam? Que coisa linda. Jesus agora aguça no coração dela um senso de arrependimento, para ela se arrepender da situação em que ela está vivendo. Ninguém pode receber o Evangelho, amada igreja, se não entender a necessidade de arrependimento. Ninguém pode receber o Evangelho se não entender e ter convicção de que está perdido, de que tem uma vida torta, de que a sua vida está em ruína, em pecado, e que o pecado é afronta a Deus. Ninguém recebe o Senhor Jesus como Salvador se não entender que está perdido. Se a pessoa não reconhece que precisa de arrependimento dos seus pecados,
Ela está convicta de que ela não precisa de Salvador. Se uma pessoa fala assim, eu não tenho pecado, então ela vai dizer, para que Salvador? Arrependimento ou salvação depende de arrependimento. A pessoa vai ser salva do quê se ela não se arrepender dos seus pecados? Se a pessoa fala, não tenho pecado, eu não preciso de Salvador. E muitas vezes nós temos a impressão de que nós devemos falar de Jesus Cristo e conclamar as pessoas ao arrependimento somente para aquela pessoa que está arruinada, está na sarjeta da sociedade, é usuário de droga, está na prostituição, está na orgia. Aquela pessoa que fala, não, aquele lá eu preciso realmente falar de Jesus Cristo porque ele está perdidão. Aquele lá eu preciso falar de arrependimento para ele porque ele está numa vida torta. Mas a gente tem a impressão de que aquele que está numa vidona boa, está num palacete, tem uma família bem encaminhada, os seus negócios estão batendo recorde de lucratividade, está a saúde tinindo de boa. Às vezes temos a falsa impressão de que está tudo bem com essa pessoa. Aí você fala, não vou precisar de falar do evangelho para ela porque está tudo bem. Queridos, essa pessoa está perdida da mesma forma como aquele drogado sentado na sarjeta. Todos estão perecendo, todos carecem de Jesus Cristo. Não importa o status social, não importa se a família está moralmente bem, não importa se a vida financeira é inabalável, a saúde impecável. Se esta pessoa não crer em Jesus Cristo, ela sim está perdida e precisa desesperadamente de um Salvador, porque ela é totalmente pecadora. O dom da fé só é colocado no coração quando é acompanhado pelo dom do arrependimento. Vocês sabiam disso? Deus dá o dom do arrependimento para a pessoa, fazendo com que ela reconheça os seus pecados, e ali Ele já coloca a fé para ela crer em Jesus Cristo para a salvação. Tanto o dom do arrependimento quanto o dom da fé vem de Deus. E Ele colocou no seu coração, e você se arrependeu e fala, eu preciso de Deus, porque a minha vida não está dando mais certo. E Jesus chegou na sua vida, e você creu nele, porque você reconheceu os seus pecados e disse, eu sou totalmente pecador, por isso que eu preciso totalmente de um Salvador. Interessante também nessa passagem que Jesus não chega, ele não vem de sola para falar com a mulher. A mulher tem uma vida moral reprovada pela lei, sim, mas Jesus ele não chega assim de cara e fala, você está perdida, você está vivendo uma vida promíscua, impura, você é uma mulher indigna, é melhor você se arrepender. Jesus ele tem a sensibilidade de alcançar a pessoa no estado em que ela se encontra. Ele não diz assim, mulher, eu sei que aquele homem lá não é o seu marido, hein? É perigoso você ir para o inferno. Jesus ele vai criando pontes. Jesus com sensibilidade, com sabedoria, ele vai criando pontes. A verdade ela é imutável, como eu disse no início. Mas os métodos, a maneira de abordagem, ela é variada. Como abordar, como falar, é para cada situação. E o que você precisa fazer? Você precisa pedir sabedoria a Deus, sensibilidade, discernimento para falar para as pessoas de Jesus Cristo, mas não deixe de falar. No progresso da conversa, então, Jesus também desperta na mulher a noção de Messias. Verso 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. E o 20, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A mulher ela tinha um pouquinho de conhecimento no seguinte sentido, ela sabia que quando o Messias viesse, ele haveria de explicar o ponto de dúvida ou de rivalidade entre judeus e samaritanos. Onde que se deve adorar? É lá em Jerusalém ou é aqui no Monte Gerizim? O Messias haveria de esclarecer essa questão para ela. Ela tinha isso na mente dela. Então Jesus quebra mais um preconceito, o preconceito religioso. Jesus responde para ela, verso 21 e 22. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para a mulher, mulher, já chegou a hora, o tempo que se cumpre em mim. Vocês se lembram em outra passagem que diz a plenitude dos tempos em Cristo? Cristo é o tempo de Deus na terra,
Deus se revelando totalmente ali em Jesus Cristo. Jesus chegou, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, Ele é o tempo de Deus, o momento em que Deus se revela totalmente para as pessoas, o tempo de Deus. Não é onde se deve adorar, o problema é como se deve adorar. Quantas vezes nós colocamos a adoração e o culto a Deus dentro de uma geografia, dentro de um local? É aqui, é ali, é lá, é no monte. Não importa onde você adora, mas como você adora. Aqui no verso 22, se você prestou atenção, parece que Jesus falou dos judeus e a mulher, quem sabe, ouvindo, não, mas está falando dos judeus, mas na verdade Jesus aqui ele não está jogando lenha na fogueira, não está querendo aumentar ainda mais a rivalidade entre judeus e samaritanos. Ele está explicando de forma rápida para a mulher o seguinte, algo que é inegável: Deus, em sua soberania, Ele escolheu um povo para que através desse povo a sua salvação se manifestasse. Começou com os judeus, nós vimos isso na carta aos Romanos, a importância dos judeus. Jesus não está negando isso, e está explicando para a mulher, a salvação vem dos judeus, ou seja, Deus escolheu um povo, através desse povo Ele vem construindo o progresso da redenção do seu grande povo, que alcança todas as raças, línguas, tribos e nações, mas começou lá com os judeus. É isso que Jesus quer dizer no verso 22. Agora no 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A partir daquele momento em que Jesus estava ali, não só a hora está chegando, mas já veio. Toda e qualquer adoração a Deus é somente através de Jesus Cristo, por meio de quem a pessoa e a vontade de Deus são definitivamente reveladas. Tanto judeus quanto não judeus, ou seja, gentios, você nessa noite que não é judeu, é alcançado por meio de Jesus Cristo. Cristo é o ponto de encontro entre todas as nações, entre todos os eleitos de todas as partes do mundo. A hora veio e já chegou, mulher. Cristo inaugura uma nova etapa do plano de Deus, onde a adoração a Deus não é mediada por símbolos, por lugares, por rituais, mas por intermédio de Cristo e unicamente por Cristo. Não é mais lá no templo, é através de Cristo. O Pai procura? O Pai procura? O que quer dizer isso? Não é que Deus não sabia, ou Ele está querendo achar, eu preciso achar, Pai procura os verdadeiros adoradores, eu preciso achar. Não é isso. Na verdade, a expressão aqui quer dizer assim, Jesus mostra que Deus recebe como seus adoradores, Ele tem prazer em adoradores que adorem a Ele, não por meio de rituais simbólicos, regras cerimoniais, ou lugares, é lá, ou é somente tal dia da semana, ou é desta forma, ou é em pé, ou é sentado. Não, é em espírito e em verdade. Não é que Deus está procurando, mas Ele recebe com prazer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. 24, Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, isso significa que Ele é invisível, em oposição à materialidade humana. Deus não é um ídolo feito por mãos humanas. Ele é desconhecido dos seres humanos, a menos que Ele decida se revelar. Agora preste atenção aqui, nós precisamos ver esse ponto para nós caminharmos para o final. Ao adorarmos a Deus, não é somente aqui, no momento de culto solene, que nós somos adoradores aqui, mas não, você é adorador lá fora também. Você é adorador, você não está adorador aqui. Você, como adorador, adora a Deus na pessoa de Jesus Cristo por meio de dois requisitos: em espírito e em verdade. Em espírito, Deus é espírito e Ele se revela espiritualmente. É uma realidade espiritual que quem não tem o espírito não consegue adorar. Não é por meio da racionalidade humana. Se não tiver o espírito com letra maiúscula, não consegue, o nosso espírito com letra minúscula, como está aí, não adora a Deus se não for através do espírito com letra maiúscula que está em nós. E também diz respeito ao fato de que não é um ritual morto. Quando Jesus está dizendo, Deus procura adoradores que o adorem em espírito, não um ritual sem sabor.
um ritual morto, sem entusiasmo, sem exultação, sem sinceridade, sem prazer. E muitas vezes nós estamos adorando a Deus, mas não em espírito, ou seja, não com sinceridade, não com exultação, mas mornos, quem sabe frios, sem sabor. J.I. Packer diz o seguinte: não há nada mais solene do que um funeral. Ambientes bem decorados, situação bem produzida, mas é uma realidade morta. Muitos cultos estão como funerais, muito bonito, mas sem vida, sem alegria. E Deus procura que a adoração seja em espírito, ou com exultação, com sinceridade. E também ele diz em verdade, ou seja, com conhecimento bíblico do ser adorado, ou seja, conhecimento de Deus e de também como adorar a Ele. É a junção desses dois requisitos: em espírito, ou seja, com sinceridade, com exultação, através do Espírito Santo, e em verdade, ou seja, através de uma prática bíblica. Você está adorando quem você conhece, em verdade, na verdade. É preciso que seja um culto, uma adoração bíblica, na verdade, e também com o coração, com entusiasmo. É preciso que seja sincero, mas com exultação. Muitos estão, sinceramente, fazendo penitências, subindo de joelhos, centenas de degraus. Eles são sinceros, muitos são sinceros nesse tipo de ritual, mas não têm a verdade, mas estão fazendo errado, estão sinceramente errados. Outros tantos também têm uma adoração na verdade, têm um conhecimento bíblico da verdade, mas não é em espírito, é um culto morto, sem entusiasmo nenhum. Pessoas que não estão tendo mais prazer no primeiro amor, têm conhecimento da verdade, mas isso aqui é trivial. Deus procura verdadeiros adoradores, Ele tem prazer, Ele recebe quem adora em espírito e em verdade. E Jesus aqui no pico de sua argumentação, no grande finale, Ele desperta no coração da mulher a fé. Versículo 25 e 26, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse momento chegam os discípulos. Versículo 27, eles quase que se escandalizam. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? E a mulher, ao ser convencida do seu estado de pecado, ao ter o seu interesse pelo Messias aguçado, ela é despertada para a fé verdadeira. Então agora ela corre depressa a fazer uma coisa. Preste atenção, versículo 28 a 30. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Talvez hoje nós precisamos deixar os cântaros, deixar aquelas coisas, os valores, os conceitos que nós achamos que podem armazenar água natural desta vida. Nós precisamos correr para viver e anunciar aquele no qual está o nosso prazer, Deus na pessoa de Jesus Cristo, Ele que de fato é o nosso prazer. E à medida que Jesus vai abrindo os olhos daquela mulher, ela progressivamente vai tendo um entendimento de Jesus. Primeiro, ela falou que Jesus era judeu, ou seja, um inimigo. Depois, ela fala que Jesus é um profeta, uma figura importante do Antigo Testamento, mas ainda não o Salvador. Mas agora ela declara que ela achou o Messias, o enviado de Deus, o Cristo. Isso mostra que ela creu em Jesus. E diante desse encontro transformador de Jesus, a mulher samaritana, algo transborda de dentro dela para fora dela. Do 39 então até o final, 42, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias.
muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quem teve um encontro real e verdadeiro com Cristo, passa a falar de Cristo e leva as pessoas não para si mesmo, mas para Cristo. A mulher samaritana anunciou Jesus para as pessoas e os outros samaritanos creram em Jesus. E aqueles que creram em Jesus, por sua vez, tiveram um encontro real com Ele e declararam: Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Ele pode salvar toda e qualquer pessoa que Ele quer. E foi isso que nosso Senhor Jesus disse quando Ele foi subindo ao céu. Ele disse: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Anunciar o Evangelho para todas as nações. A palavra, o Evangelho, o poder de Deus chega a todas as nações, a todas as pessoas. Uma realidade transfronteiriça, além de nacionalidade. Jesus salva pessoas de todas as raças, tribos, língua e nação. Que passagem maravilhosa. Que passagem maravilhosa. Jesus encontra aquela mulher rejeitada pela sociedade e dá a ela salvação, dá a ela perdão dos seus pecados e faz dela não só uma nova criatura, mas uma missionária, uma condutora de boas novas. Isso contraria a nossa maneira de pensar, porque nós muitas vezes somos seletivos na hora de falar de Jesus. Esse serve, esse não serve, esse serve, esse não serve. Mas Jesus falou para aquela mulher e salvou aquela mulher. E não somente deu a ela uma nova vida, mas fez dela uma missionária, uma pessoa que recebeu o dom da fé e passou a transmitir Jesus Cristo para que outras pessoas também tivessem fé. Que essa passagem não fique retida no seu e no meu coração, guardada para nós mesmos, mas que o Santo Espírito de Deus inflame a nossa alma nessa noite, através desse relato tão belo, tão otimista, através do poder de Jesus Cristo, para que levemos as boas novas de salvação para as pessoas, para os nossos parentes, para os nossos amigos, lá na faculdade, lá no serviço, lá no condomínio, onde você trabalha. Quem sabe Deus nessa noite está nos levantando essa igreja para ser uma igreja missionária, que saia por aquela porta com o desejo de falar de Jesus Cristo e das maravilhas do nosso Senhor para as pessoas. Como preparação para tudo isso, que nós vivamos ainda mais encantados, mais apaixonados por nosso Senhor Jesus Cristo, para nós termos conteúdo, para nós termos o que falar de Jesus Cristo para as pessoas, e que seja uma realidade de vida, com entusiasmo, com alegria, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, e as pessoas precisam dEle. Amém, amém. Vamos orar. Senhor, nos fortaleça nesta noite, nos dê nova esperança para nós falarmos de Jesus Cristo a toda criatura, onde tivermos oportunidade. Prepare para nós momentos com pessoas, circunstâncias, para nós falarmos de Jesus Cristo e através das nossas palavras, quem sabe da nossa maneira de falar e também agir, as pessoas possam crer em Jesus Cristo e declararem não só o que estão dizendo, mas eu estou tendo uma realidade, um encontro verdadeiro e real com Jesus. Nós pedimos isso baseados nesta bela história, nesta maravilhosa história que o Senhor nos apresentou nesta noite. Agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, o nosso poderoso Redentor. Amém. Amém.